tarde. Estamos ao vivo agora. Sejam muito bem-vindas aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo, sou sócio da Neurotech, sou o cara aqui de preto, fone preto, né, camisa preta, rosto branco. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre como migrar para a área de ciência de dados, Data Science, né? Chamamos aqui pessoas bem diversas, bem diferentes, e áreas complementares aí. Temos cientista político, temos estatística, temos engenheira de computação. Então, vou deixá-los se apresentar aí. Joyce, fala um pouquinho aí de você, engenheira da computação. Quem é a Joyce? Isso, sou Joyce, né? Sou mulher branca aqui, estou de blusa vermelha, para quem não consegue me ver. Uso óculos, tá? E estou com fone de ouvido branco, um headphone branco. Eu tenho 23 anos, comecei minha carreira mesmo na Neurotech. Sou formada em engenharia da computação, né? E iniciei ali como engenheira de dados, né? E hoje atuo basicamente como cientista. Tenho um pezinho ainda ali na parte de engenharia, mas estou 80% ali como cientista, né? Então, assim, só me apaixono, cada dia mais só me apaixono pela área. É massa. Legal, Joyce. Seja muito bem-vinda aí. Márcio, cientista político, não vamos falar de política hoje, mas me fala aí um pouquinho mais sobre Márcio aí. Quem é Márcio? Bom dia, pessoal. Muito massa estar aqui nessa live com vocês. Eu tô super empolgado para conversar sobre ciência de dados e caminhos alternativos aí. Eu sou um homem branco, tô de óculos, uma blusa azul da Neurotech e meus cabelos vão até os ombros, mas eu espero que eles cresçam mais. Eu me graduei em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, e aí eu vim para Manguital fazer o meu mestrado em Ciência Política. Estou concluindo o mestrado, devo defender em breve, e faço parte do time da plataforma NeuroLake como analista de dados. Boa, Marcinho. Muito bom. Obrigado aí. Renata, estatística aí, conta um pouquinho mais aí quem é a Renata. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Então, para quem não consegue me ver, eu sou uma mulher negra, cabelos curtos, um pouco cacheados, tô de óculos, um fone de ouvido discreto e a camisa da Neurotech também, vermelha. Então, eu me formei em estatística ano passado, comecei minha carreira na Neurotech como estagiária e hoje estou lá como estatística. Eu estou também fazendo uma especialização em ciência de dados na UPE e estou bem animada com a live de hoje e vai ser muito legal. Boa, Renata. Muito bom. Legal, gente. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui. A Neurotech tem quase 20 anos no mercado, né? E o nosso propósito é realmente ajudar os nossos clientes, sejam bancos, financeiras ou seguradoras, a tomarem decisões a partir dos dados, né? A gente acredita muito nesse poder do machine learning, da inteligência artificial, de tornar o mundo um pouco mais previsível, né? E mais justo também. Vou aproveitar para convidá-los aí a seguir a Neurotech nas redes sociais, em especial aqui no LinkedIn. Ao final da live, a gente vai falar um pouquinho mais sobre oportunidades de vagas, banco de talentos, né? Radar de talentos que a gente tem na Neurotech. Então, fiquem aí, espero que vocês curtam bastante. Também a gente fica aguardando aqui os comentários, a ideia é que a live seja feita por vocês, então os comentários também vão ser, à medida do possível, respondido aqui por todos nós. Minha missão hoje é falar menos, né, e colocar aí o povo para falar mais aí. Então, para começar, 20 anos atrás, quando a gente começou, era muito difícil, por exemplo, se explicar o que se fazia nessa área que hoje se chama de Data Science, né? Na época era Data Mining, eram outros nomes. Era super difícil explicar para minha família o que é que eu fazia na prática. Tenho várias histórias engraçadas aí, mas eu vou deixar para outra live contá-las. Mas hoje parece que Data Science está em todo lugar, né? Está em toda parte. Desde a Rede Globo até Netflix, a gente vê o conteúdo de inteligência artificial, machine learning, Data Science aí na moda, né?
Então, eu queria começar com uma provocação, Joyce, até para quem não conhece a área, me diz um pouco, na sua visão, o que é que, de fato, um cientista de dados faz, assim, o que é que realmente essa prática, né? Como é que é o dia a dia? Me fala um pouco mais sobre isso. Vai lá, Joyce. Então, na minha visão, né, o cientista de dados, ele é responsável tanto pela pegar os dados ali e transformar eles em uma informação, né, que sair de dados, apenas dados, para algo que seja realmente uma informação, tá? E aí, utilizar essas informações para gerar insights para os clientes, dependendo do problema que ele queira abordar ali, né? Hoje, lá na Neuro, a gente tem uma divisão, né, de quem pega esses dados brutos e transforma em informação. A gente também tem a pessoa que está lá responsável por gerar esses insights, né? Então, acho bem legal isso, que acaba que cada um sabe um pouquinho, né? E todo dia você aprende um pouco mais. Legal, Joyce. Ou seja, a gente pode traduzir assim, tem um pessoal que precisa estruturar esses dados, né? Então, tem uma equipe de estruturação desses dados. Tem um outro pessoal, a gente chama esse pessoal um pouco mais de engenheiros de dados, né? Então, a engenharia de dados está mais nessa área, né? Tem uma outra que é a parte de analista de dados, que é uma parte das pessoas que tentam encontrar correlações, insights a partir dos dados. E tem o pessoal de machine learning, né? Os engenheiros de machine learning, né? Que são as pessoas que, a partir daqueles dados, tentam criar modelos de previsão, né? Imagino que... E aí, me fala uma coisa, Joyce, no teu caso, qual dessas 3 etapas, assim, eu sei que, imagino que na Neurotech você faça de tudo um pouco, né? Mas qual é a principal atividade hoje que você faz? E se isso te traz motivação, como é que você está em relação a isso? Isso, eu fico atuando mais na parte de modelo mesmo. Então, a gente está ali bem próximo do cliente, a gente precisa entender bem a dor do cliente na hora de desenvolver, né? E aí, mais na parte de modelagem mesmo, de pegar os dados ali, treinar, ver o que é que eles conseguem aprender, né? Sempre focando ali no problema do cliente. Legal, show, muito bom, Joyce. E aí, Massinho, no teu caso aí, o que é que um cientista político faz na prática aí com esses dados? Boa, Rodrigo. Então, como você bem dividiu, tem várias etapas que estão ali associadas ao processamento do dado, até transformar ele em informação, em conhecimento, em inteligência. E na Neurotech eu faço parte do time de inteligência de dados, e na minha equipe a gente basicamente constrói novas variáveis, a gente pega esses dados que estão pré-processados, que eles foram tratados pelo pessoal de engenharia, e pensa de forma criativa sobre como a gente pode combinar essas informações, como a gente pode construir novos indicadores, novas variáveis, pensando em como elas podem ser melhor consumidas pelos nossos clientes e pelo time de Data Science. Então, acho que existe um viés latente na ciência de dados, que é gerar valor, construir produtos, insights a partir de dados. E tudo isso está muito drivado por gerar valor para o cliente e, como o Jasper disse, atender a dor dele. Muito bom, Márcio. Bacana. Ou seja, o cientista de dados ele tem que estar muito focado em entender qual é a dor do cliente, né? Porque se a dor do cliente não estiver clara, como é que a gente vai conseguir, a partir dos dados, resolver aquela dor, né? Legal, muito bom. Renata, e no teu caso, como é que é o dia a dia de uma estatística fazendo ciência de dados? Então, Rodrigo, eu e Joyce, a gente tá na mesma squad, né? Pra galera que a gente não falou. Eu e Joyce, basicamente, nós somos de 2 áreas diferentes, mas a gente faz basicamente a mesma função, assim. Ela falou na questão de modelagem, eu tô lá 100% focada nisso. A Joyce ainda tem um viés, assim, de engenheira, né? E eu não, estou diretamente ali na parte de modelagem, na parte que manipula os dados do cliente para tentar agregar algum valor e entregar algo que tenha algum ganho financeiro para ele, enfim. É basicamente Bacana. isso.
Muito bom, Renata. Estou vendo aqui vários comentários no chat, pessoas, os amigos aqui também. Um abraço especial aí para Dorival Dourado aí, amigo de longa data aí. Bom, obrigado, Dorival, por estar participando aí. Todo mundo também. Eu incentivo aí a vocês fazerem as perguntas, porque a ideia é que a live seja construída por vocês, né? Pelas dúvidas que vocês vão trazer. E aí a pergunta é o seguinte, né? Eu fico imaginando uma pessoa que não é da área de ciência de dados e quer agora migrar para a área de ciência de dados, né? Ou seja, como é que ela pode migrar para a área, como é que ela pode estudar nessa área sem gastar muito dinheiro, ou seja, que tipo de material, de dados, de informação tem acessível na internet de forma gratuita ou até com custo baixo, em que essas pessoas possam migrar, ou seja, quais são as dicas aí de vocês? Vamos começar com o Marcinho agora? Vamos dar uma rodada. Bom, assim, primeiro, quero, assim, dar uma motivação. A ciência de dados é uma área que tem suas especificidades, é uma ciência em si, e existem ferramentas, procedimentos, coisas que são típicas da área, mas acho que o grande ponto é que ciência de dados envolve muitas áreas, muitas abordagens, tem muitos campos em que ela consegue se inserir. Então, por exemplo, às vezes alguém é de uma área, mas, por exemplo, no meu caso, sendo das humanas, eu sinto que o fato de estar estudando a formação e a mudança de padrão de comportamento na sociedade, que isso está completamente afinado com a modelagem desses padrões de comportamento, de consumo, de crédito, enfim. E eu visualizo isso acontecer com muitas outras áreas. Então, de forma mais prática, acho que existem dois caminhos que podem ser seguidos, que primeiro, você tem a sua área, você tem o seu campo de conhecimento, e aí você pode começar a aprender a como usar modelagem, dados, às vezes só incorporar mais dados nas narrativas que você constrói sobre a sua área. Isso vai te aproximando aos poucos com um ferramental técnico. E, bom, nesse caso, tem muita coisa na internet, então, se você precisa modelar algo, se você precisa buscar uma informação sobre como uma média é construída, ou sobre como um modelo é gerado, o que significa, então, você consegue buscar isso facilmente, tem muito conteúdo gratuito na internet. E eu acho que um outro campo também por exemplo, eu vi amigos meus, por exemplo, irem para esse campo da ciência de dados, pensando o seguinte, bom, eu conheço dessa área, agora eu vou começar de baixo na estatística, na computação, vou aprender essas habilidades mais básicas, e aí vou aprender de baixo como programar, como fazer um modelo estatístico. Então, visualize esses dois caminhos. Você descobre mais ou menos qual é a área que você está, qual ponto que você está na sua área, e qual que seria a melhor forma de se especializar em ciência de dados. Legal, Márcio. Muito bom. Acho que você, de alguma forma, já respondeu o João Miguel aqui, que fez exatamente a pergunta de como é ser da área de humanas e trabalhar com Data Science. Se você quiser também depois dar uma complementada, mas eu acho que você já endereçou o ponto do João aí. Obrigado pela pergunta. Renata, como é que é essa questão de uma pessoa que está na área de estatística, né? Está numa área, de repente, que a área de estatística, de alguma forma, já trabalha com dados, né? Mas como é que é essa migração de modelos teóricos de estatística, né? Teste de hipótese, pesquisa de campo, né? Para uma área mais drivada a dados, a Big Data e assim por diante? Então, Rodrigo, para mim foi uma área totalmente nova quando eu cheguei na Neurotech, lá como estagiária, e vi tudo isso acontecendo, esse negócio de machine learning, inteligência artificial, porque, assim, na graduação de estatística, a gente tem um viés bem teórico, né? Então, a gente só começa a ver esse tipo de coisa, basicamente, no finalzinho ali, quando tem uma disciplina específica para falar disso. Mas, no geral mesmo, essa transição do teórico para o prático é difícil, mas também é bem prazerosa. Legal, muito bom, Renata. Então, vou até aproveitar a pergunta do Ângelo aqui, Bernardes, Joyce, porque ele fala que ele é analista de teste
e está pensando em migrar para a área de ciência de dados, né? Como você não é da área de teste, mas você veio de uma área de engenharia da computação, que não é exatamente ciência de dados, né? Então, qual a dica a gente poderia dar aqui para o Ângelo, que é analista de testes e está querendo, de alguma forma, migrar para a área de ciência de dados? Não, eu acho que é bem amplo, assim, tem várias possibilidades, tá? Quando a gente desenvolve um modelo, após desenvolver, né, a gente precisa avaliar ali se faz sentido o resultado que o modelo retornou para a gente precisa avaliar estabilidade das variáveis que foram utilizadas, e tudo isso é teste mesmo. Na verdade, a modelagem é um teste, né? Eu estou ali, eu vou testando hipóteses, vou utilizando as ferramentas que eu tenho, vendo se o resultado que ele trouxe para mim faz sentido, se não, eu vou lá, faço de novo. Então, é um processo de testes, né? No caso, eu acho que faz todo sentido uma pessoa migrar de uma área para outra, né? Claro que se for da vontade dele, realmente queira aprender um pouco mais na área de ciência de dados. Uma dica bem legal, Rodrigo, para quem está começando aí, Márcio falou, né? Dê a motivação. E aí, quando eu comecei na área de ciência de dados mesmo, eu comecei ali dentro da Neurotech, né? Já. Então, eu tinha muita gente muito boa do meu lado para me explicar quando eu tinha dúvida, mas ainda assim é necessário você estudar, né? E aí tem o Kaggle, que eu não sei se a galera conhece aí, que tem datasets, tem competições, então para quem está começando, você pegar um problema ali de uma área que você já gosta, como o Márcio falou, é muito legal, realmente é bem motivador, né? E aí tem todo o processo que você pode fazer. Hoje na internet a gente tem muita informação, mas às vezes é muito difícil filtrar o que realmente é relevante, né, para a gente. Então, você está vendo o Medium ali, tem algumas comunidades de dados específicas que sempre tem conteúdos bem legais. Acho que para quem está começando, vale a pena dar uma investida nisso, usar um pouquinho do tempo para isso. Legal, Joyce. Quer falar, Márcio? Assim, concordo totalmente com o Joyce. Uma das coisas que me ajudou pessoalmente na área foi realmente trabalhar com projetos. Pensava numa coisa que eu queria entender melhor, e aí começava a ver como que eu poderia encontrar dados sobre isso, como é que eu poderia trabalhar com esses dados, o que é que eu poderia usar para entender melhor. E acho que é uma dica boa até para formar um portfólio e, enfim, nos processos de seleção vai ajudar também. Legal, excelente. Estamos naqueles bizus de vestibular, né? Acho que essa foi uma dica legal aí. Resumindo, pessoal, imagina que vocês têm uma área do conhecimento, vocês gostam de uma área do conhecimento, pode ser na área de saúde, na área do direito, na área de engenharia, não importa, na área de testes, né, como foi a pergunta. E aí você diz assim, não, eu gosto dessa área, mas eu queria trabalhar nessa área com análise de dados, com ciência de dados. Então, Joyce sugeriu o Kaggle, né, que é KAGGLE.com, né, quem puder procurar. Então, lá tem muitos projetos. Então, você pode, de repente, eu quero aplicar na área de direito. Então, você procura desafios e problemas que têm a ver com direito. Lá é uma comunidade. Então, você termina construindo um projeto. É o que o Márcio comentou. Quando você for para um processo de seleção e você apresentar que você fez um projeto aplicado numa área que você gosta e você teve determinados resultados, você já não é inexperiente, você já tem algum tipo de experiência. Então, essa pode ser uma dica super legal aí da gente estar passando para o pessoal. Quer complementar, Renata? Então, essa dica do Kaggle que já se deu é muito boa, porque assim, a gente vai lá, a gente não vai ficar sem saber o que fazer. Tem uns fóruns lá, minha gente, que são muito bons, muita gente dando ajuda em relação a tudo. Então, indico fortemente aí o Kaggle, é muito bom. Boa. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, do José Neto. Ele fala assim, quais seriam os conhecimentos essenciais para a ciência de dados, né? Ferramenta, linguagem, pois vejo muitas informações diversas de como começar, né? Eu até, quando eu dou uma disciplina no CESA sobre ciência de dados, e existe um mapa da Gartner mostrando todas as tecnologias possíveis em ciência de dados. Então, a gente está falando mais ou menos aí de 1.000 a 1.000 e poucas ferramentas disponíveis hoje para você
fazer ciência de dados. Então, realmente, quem está começando, ele meio que fica, caramba, maluco. Mas, como o Renato aqui é estatística, existe a regra do Pareto, né? Deve ter 20% das ferramentas que resolvem 80%. Então, quais as linguagens de programação, quais as ferramentas, assim, vocês podem indicar? Vamos começar com Renata agora, depois a gente dá uma rodada aí. Também, quem quiser complementar, é só abrir o microfone. Então, como boa estatística que eu sou, eu vou indicar o R. Agora sim vai ter a briga entre R e Python. Agora a live vai bombar. Não, minha gente, mas eu tenho que ser bem sincera. Python também aí tô sendo rendida a ele. Tô tendo que entrar nesse mundo do Python, então, para mim, se baseia nisso. Hoje a gente consegue fazer muita coisa no R, muita coisa voltada mesmo para a estatística, mas tem certas coisas que o R não faz e a gente tem que ir pro Python, né? O R é uma linguagem de programação aberta e é isso aí. O Joyce tá rindo aí porque Renata, ao vivo aqui, ela admitiu R versus Python, Joyce. Você tem alguma coisa agora para... Ora, né? Tem algumas coisas que... Então, brincadeiras à parte, eu acho que a linguagem é independente, né? O importante é você saber o que você quer fazer. E aí, a ferramenta é o meio ali, Python, R. Eu prefiro Python porque eu meio que já estou acostumada com isso. Então, eu acho mais simples. Já começa a briga ali nos comentários. Mas assim, vai do que você se sente melhor fazendo, né? Tem que ver algo que você se sinta mais à vontade. Imagina você passar, sei lá, 2 horas aprendendo a fazer, sei lá, uma distribuição, sendo que no R ele já faz com um comando só. Então, eu acho que o que for mais simples para você, que você se sente mais confortável, né, de utilizar. E aí, hoje, a galera levanta muito essa questão de linguagem, mas, assim, é importante ter onde é que eu vou desenvolver isso, né? Hoje o Google já disponibiliza aí o Google Colab, que para quem está começando eu super indico, assim, que é muito válido. Você não precisa de muita coisa, né? Não precisa ter um computador super top para poder utilizar e vale muito a pena para quem está começando. Boa, então a gente pode resumir aqui que em termos de linguagem de programação, temos aí R e Python, não tem nem certo nem errado, é muito mais da questão da afinidade, né? Cada um... Eu imagino que o pessoal mais da área de programação vem naturalmente com Python, o pessoal da área de ciências políticas, ciências sociais, estatística, talvez um pouco mais com a bagagem de R, mas que no final das contas eu acho que é importante cada um, né, como o Joyce comentou, fazer o que está mais confortável, né? E eu acho que acho que foi a Renata que comentou, a migração entre uma ferramenta e outra não é tão traumatizante assim, né? A lógica, ela permanece. Então, fica aí. Bem tranquila. Legal. E é interessante a gente falar aqui, né, que como tem muita gente que não é da área, quer migrar para ciência de dados, talvez nem estejam familiarizados com esses termos R e Python, né? É importante a gente explicar um pouquinho que Python, assim como R, são linguagens de programação utilizadas normalmente para avaliar modelos, desenvolver análise de dados, basicamente isso. Legal. Márcio, quer complementar alguma coisa? Assim, além da afinidade, eu imagino que um fator que pesa, assim, que pesou bastante para mim também, com relação à comunidade. Então, quando eu comecei a me interessar mais por metodologia quantitativa, as pessoas que eu conhecia e que sabiam programar, que estavam ali próximos a mim, nas humanas, programavam em R. Então, invariavelmente, é uma forma mais suave de começar a programar na medida que você se insere na comunidade, que, enfim, está em volta de alguma linguagem de programação. Eu concordo que são ferramentas, que são só meios para desenvolver ideias, mas também quero deixar como sugestão, assim, acompanhar eventos das comunidades de R, de Python, também é uma forma legal de saber sobre projetos que estão sendo desenvolvidos e, enfim, descobrir, de repente, algo que você quer fazer também, uma galera com quem você tem afinidade e que vai te ajudar ali a crescer na linguagem, mas o importante é começar. Legal.
Então, acho que o resumo dessa parte aqui das perguntas é: foque em coisas que você gosta, tenha o Kaggle como uma rede social de ciência de dados que pode te ajudar, tenha lá o Google, a AWS ou Microsoft como plataformas para rapidamente você conseguir rodar seus experimentos, se apoie em R ou em Python como ferramentas de linguagem de programação que tenha mais aderência com você. Aí as outras tecnologias, que são milhares, né, como a gente comentou, elas vão naturalmente surgindo, porque vocês vão sentir necessidade ao longo do tempo de ter uma tecnologia ou outra para facilitar a vida. Muito bom. Até eu anotei aqui, viu? Já estou meio enferrujado, vou dar uma retomada aí nesse processo. Legal. Teve uma pergunta bacana aqui também do Dorival Dourado, que é: qual a importância, né, da qualidade de dados, né, do data quality aí no dia a dia? Ou seja, se fala muito em machine learning, mas me parece que tem uma fase ali de trabalhar com os dados, de melhorar a qualidade desses dados, que não é tão trivial assim, né? Joyce, você que trabalha bastante nesse dia a dia da organização desses dados e da preparação para o modelo, como é que é essa etapa, né, da qualidade dos dados e quanto tempo isso toma? Então, hoje, lá na Neuro, né, a gente tem uma equipe específica, né, que é a equipe de qualidade, que está voltada para isso, né? Quando a gente recebe os dados brutos mesmo, quando a gente coleta, né, esses dados brutos, eles meio que ficam responsáveis ali por fazer o filtro no que a gente tem que ignorar, né? Trazer as informações que realmente... Informações não, né? Trazer os dados brutos que façam sentido também. A gente hoje faz uma coleta e aí quem passa esses dados, né, é o ser humano. Então, eles podem vir muito sujos. E aí, cabe a gente, na hora de... Tanto, né, quando recebe esses dados, mas depois, antes de modelar, a gente tratar esses dados da melhor maneira possível, de uma forma que faça sentido também, para isso não acabar refletindo no resultado lá na frente, tá? Porque um dado que está mal estruturado e com muito lixo nele, acaba influenciando, né, negativamente nos resultados futuros. Às vezes você tem um resultado, parece interessante, mas quando vê a tua informação está errada, não está fazendo sentido. E aí, por isso que é importante mesmo, essa parte de qualidade de dados. Eu diria que nesses 20 anos aí de Neurotech, a gente se especializou bastante, como a Joyce comentou, de tentar trabalhar com esses dados para que a gente possa deixar os dados mais preparados, né, entre aspas, para o cientista de dados fazer o modelo. Mas eu chutaria aqui, se a gente estivesse começando um projeto do zero, num Kaggle da vida, sem as ferramentas da Neurotech, eu imagino que 80%, 70% do tempo seria de data quality lá, de organizar missing, né, que é dados faltantes, dados espaços e tal, para depois se aplicar o machine learning. Então, uma excelente pergunta aí, que é o dia a dia, né? A área de ciência de dados é muito lúdica, no sentido, eu vou aplicar um algoritmo de deep learning com redes neurais combinadas para se fazer um modelo maravilhoso, mas tem um trabalho bem importante e, digamos assim, sujo, né, entre aspas, para limpar os dados, que é essa parte do data quality aí. Eu já fiz um projeto na faculdade que a gente extraiu uma base pública, né, e aí, assim, essas coisas preenchidas manualmente sempre vem, sei lá, nome da pessoa tinha 23. E aí, não era um caso específico, entendeu? É um trabalho que exige minuciosidade, assim, a gente tem que parar, realmente analisar e sair, trabalho de formiguinha mesmo. E isso demora muito mesmo. Como tu falou, aí 80% do tempo é só nessa parte. Legal. Não, bacana. Tem várias outras perguntas. Quer completar, Márcio? Fique à vontade aí. Aproveitando o gancho, quero ressaltar também um outro aspecto da qualidade de dados. Além do que vocês comentaram, eventualmente a gente esbarra com algumas questões sobre representatividade dos dados que a gente tem. Às vezes o dado está estruturado ali, mas as informações não estão fazendo sentido entre si. Então, acho que a parte de qualidade também envolve
um pouco essa observação da minúcia, se aquelas informações elas estão refletindo processos que realmente fazem sentido. Então, por exemplo, não raramente a gente tem que filtrar algumas linhas de um data frame porque tem de uma base de dados, porque tem certas informações ali que não fazem tanto sentido. Então, aquele velho caso clássico de pessoas com 200 anos de idade, coisas desse tipo. Então, legal. Bacana, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, da João Cordeiro. Aí, tem uns amigos de longa data aqui que eu não vejo há anos, morando fora do Brasil e mandando pergunta aqui para a gente. A gente tá chique mesmo aqui, ó. Como saber quais são os dados importantes para a estratégia do cliente? Ou seja, qual área faz essa análise? Ou seja, dado que o problema tem aquela dor, qual é a área que a gente consegue analisar para interpretar esses dados? Quer falar, Márcio? Você que está rindo aí? Acho essa pergunta muito massa, porque ela envolve, de novo, aquele aspecto que a gente já havia comentado. Ciência de dados envolve uma afinidade muito grande com as áreas de negócio, com a dor do cliente, com entender da área do negócio. E assim, a minha resposta para essa pergunta os dados importantes são principalmente observados a partir do conhecimento de especialista. Quando você conhece quais são os grandes fatores ali que estão afetando, enfim, o seu negócio, você sabe quais informações buscar e até, por exemplo, às vezes a gente não tem informação completa de algo, mas a gente consegue pensar em alternativas e em dados alternativos para conseguir chegar perto daquela mensuração. Legal, Márcio. Renata, você que trabalha diretamente com essa área de crédito, né, fazendo modelagem para crédito, como é que é esse processo de descobrir os dados que importam para análise de crédito? Como é que é teu dia a dia nisso? Então, essa é uma parte bem importante, né? Porque se a gente pegar, sei lá, os dados do cliente do jeito que vem, fazer alguma coisa que der na telha, não sai nada. A gente não vai estar fazendo nada que vai agradar o cliente. E é muito importante a questão da comunicação com o cliente. Todas as informações que ele puder nos dar. A gente também tem uma interação boa com o comercial, com a equipe de comercial, que tem um bom manejo, assim, em relação às dores do cliente que ele nos passa. Então, é bem importante essa questão de comunicação com o cliente, entender a dor dele e ver qual estratégia vai tomar. Não, legal. Eu até uma historinha importante aqui de falar, quando a gente começou na Neurotech, para a gente treinar um modelo de machine learning para análise de crédito com 60 mil clientes, a gente demorava normalmente 2 semanas para conseguir convergir o algoritmo e ter resultados, né? Enquanto que hoje, para a gente fazer com 12 milhões de clientes e milhares de variáveis, a gente leva poucos minutos, né? Algumas horas no máximo. Tudo é uma questão de capacidade de máquina. Então, essa pergunta do João Cordeiro, ele tem muito a ver que, hoje em dia, os algoritmos, eles têm uma capacidade de processamento muito grande. Então, como a Renata comentou, a gente organiza a base de dados com a maior quantidade possível de atributos, e depois a gente leva para os algoritmos para eles poderem avaliar quais são as variáveis que fazem sentido. Eu imagino que é muito o que se faz na estatística, né, Renata? De teste de hipótese. Você tem uma hipótese sobre variáveis, você faz a correlação dessa variável com o que você está querendo prever, seja crédito, seja seguro, seja internação de paciente, e a partir dessa correlação das variáveis se define o que vai ficar na prática, né? Justamente. Hoje a gente não tem esse tempo todo demorado aí que tu falou. A gente está ali fazendo um modelo, a gente não pode ficar, vou fazer um modelo, beleza, vou esperar 3 dias aqui para ver o resultado dele. Não, a gente faz diversos experimentos, diversos modelos para tentar decidir qual vai ser o melhor ali para o cliente, qual vai agregar mais valor a ele, e daí tomar uma decisão, né? Porque se a gente demora tanto tempo quanto antes, ia dar errado. Me senti velho agora, viu, Renata? Me senti velho.
Me pediram aqui para explicar um pouco sobre R e Python, naquela nossa discussão, né? Como a gente está falando para um público que não necessariamente é da área de ciência de dados, eu acho que a explicação bem simples é que são linguagens de programação, ou seja, são linguagens de computador que a gente coloca instruções e essas linguagens executam atividades, digamos assim, né? Mas que são linguagens de programação muito focadas em dados, em manipulação de dados. Então, existe uma série de funções, de funcionalidades que facilitam a vida do cientista de dados. Se esses três aqui tivessem há 20 anos atrás, eles iam ter que estar programando em C ou em Java, né, como foi outra pergunta aqui, para se fazer. Hoje ele passa lá um parâmetro, né, concat e tal, e a coisa funciona bem. Não é não, Joyce? A vida do cientista de dados hoje em dia está muito fácil, não está não? Você aprende SQL e consegue fazer tudo. Não, legal. Por um lado, a gente teve essa evolução, por outro, a gente tem uma complexidade muito grande, que é a questão dos dados espalhados, né? Ou seja, os dados não estão só num local, os dados estão espalhados em todo lugar, e essa capacidade das linguagens do cientista de dados de juntar tudo isso é fundamental. Muito bem, tem várias perguntas aqui, estou inundado de perguntas aqui, mas vou fazer aqui numa ordem cronológica, tá? A pergunta do Luiz Frank é: boa tarde, parabéns pela live. A Neurotech já pensou em implementar um curso preparatório de introdução a profissionais de outras áreas em ciência de dados? Legal, Luiz, muito bem. A pergunta pensou, a gente já pensou, a gente não executou ainda, mas a resposta é que estamos num processo de construção. Acho que, quem sabe aí, ano que vem, a gente traz novidades aí. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui também, obrigado pela live. Quais os problemas no dia a dia de vocês costumam resolver, investigar? Aí é uma coisa bem prática mesmo, assim. Joyce, qual é o teu dia a dia, assim? Me dá exemplos aqui para Paula Xavier de como é teu dia a dia e que tipo de problema você resolve, assim, no dia a dia. Então, a gente trabalha com varejistas, financeiros, bancos, e aí esses clientes normalmente têm uma dor de, por exemplo, querer aumentar a aprovação ou querer reduzir a inadimplência. E aí a gente desenvolve modelos com foco nesse tipo de problema. É basicamente isso, assim, problemas da área de crédito, concessão de crédito, cobrança, fraude, mais voltado para esse cenário. Legal. Quer complementar, Renata? Ou seja, quando tem lá um problema de crédito, né, ou de fraude, o cliente, como até foi perguntado aqui, o cliente tem uma dor, ele está passando por um processo, por exemplo, de alto potencial de fraude, tem muitas fraudes que estão acontecendo. Como é que é esse dia a dia para investigar essa questão da fraude, assim? Dá uma visão geral para o pessoal. Então, a gente normalmente faz uma boa seleção de variáveis, né? Uma coisa que o Neurolink ajuda muito a gente são as variáveis. Então, a gente vai nessa procurar as melhores variáveis que seriam mais importantes, vamos dizer assim, para tentar resolver o problema do cliente. E, a partir daí, fazer diversos experimentos com diversas técnicas de machine learning para tentar ver o que é que vai ser melhor, que vai ter o melhor resultado. E é só indo, fazendo experimento para procurar o melhor modelo, vamos dizer assim, né? Para aquela área. O que acontece muito é que as hipóteses são criadas, mas na prática, quando você faz a correlação com os dados, às vezes aquele dado que o analista de negócio, né, o cliente entendeu que era muito relevante, quando a gente faz a correlação daquele dado, por exemplo, vamos imaginar que região é uma informação preditora de fraude, por exemplo. Então, acontece muito de que o cliente ele tem essas premissas, a gente tem a obrigação de testar as premissas, mas muitas vezes a gente volta para o cliente dizendo, o que os dados estão dizendo é que é o contrário, região não é uma questão tão relevante para fraude. Esse exemplo é um exemplo hipotético, porque às vezes para um cliente é relevante, para outro cliente não é relevante, então é uma coisa bem importante também no nosso caso, é que a solução ela é feita para um cliente específico, né? Não é uma solução genérica que funciona
para todo mundo. Então, realmente testar bastante é importantíssimo. Tem uma pergunta aqui da Beatriz, perguntando qual é o melhor fórum online para tirar dúvidas. Acho que a gente comentou um pouco, a sugestão aqui é Kaggle, sem dúvida o fórum mais relevante. Outras perguntas aqui. Vocês enxergam que precisa ou precisará de cerca de 3 engenheiros de dados a cada cientista de dados, ou seja, dado que tem 80, 70% do tempo na parte de análise de dados, é importante ter mais engenheiros de dados do que cientistas de dados, ou seja, agora a batalha, em vez de ser Python, R, agora vai ser cientista de dados e engenheiro de dados. Quem quer começar aí? Márcio, comenta um pouquinho aí sobre isso. Interessante, pergunta provocativa. Acho que tem muitos debates, né, sobre possíveis junções de ciências de dados com engenharia de dados, junções de ciências de dados com engenharia de software. Tem esse debate muito forte, né, e, enfim, ele é movido por o fato da gente estar cada vez produzindo mais dados, tem cada vez mais empresas construindo seus lagos de dados, seus DWs, e isso gera uma demanda muito grande por infraestrutura, engenharia, como mantém, como processa, onde armazena. Agora, assim, eu acho que ciência de dados é uma área bastante ampla. Então, como o Joyce comentou, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Umas pessoas se especializam mais numa parte da ciência de dados, outras em outra parte. E o que eu imagino que aconteça é que a gente vai ver esse regime de trabalho cada vez mais misto. Então, enfim, já vejo na prática, por exemplo, parte de cientistas de dados tendo um toque, um cuidado maior com engenharia de dados. Então, imagino que tem heterogeneidade. Boa, Márcio. Boa, muito bom. Eu acho que isso, a gente prega muito na Neurotech essa visão generalista, né? Então, o ideal é um profissional, como até a Joyce comentou, que faz de tudo, né? É um profissional que consiga trabalhar em todas essas áreas. É claro que não dá para fazer tudo de forma aprofundada. Então, de repente, você é mais especializado na parte de algoritmo, de machine learning, mas você também consegue trabalhar na área de engenharia de dados. Mas, sem dúvida, o estatístico, o cientista de dados, ele precisa hoje entender de análise de dados, de engenharia de dados, para poder ser um profissional completo, né? Vocês querem complementar, Joyce e Renata? Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque como eu comecei dentro da Squad, né, eu acho que lá na Neurolake a gente tem hoje uns 15 cientistas, eu acho, assim, se a gente for juntar as equipes de negócio, né? Mas os cientistas, eles estão diretamente próximos ali do cliente, enquanto os engenheiros estão mais ali no back, né? Eu costumo dizer que engenharia de dados é uma profissão muito altruísta, porque faz tudo ali pensando no cientista, né? Deixar os dados bem bonitinhos para eles. E aí, hoje eu acho que a gente tem uma necessidade maior do engenheiro, principalmente pela rapidez que para treinar um modelo, assim, o que demanda mais tempo da parte do cientista é justamente a análise, né, depois, verificar se aqueles dados, o resultado está fazendo sentido, pensar em uma estratégia legal de como usar aqueles dados para o cliente, né, mas eu acho que o engenheiro hoje, como o Márcio falou aí, ele na equipe, ele tem que ter um volume maior, assim. Legal, Joyce. Bacana. Tem muitas perguntas aqui, estou bem impressionado com o volume, muito bacana aí. Agradecer os comentários. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, ao final a gente vai escolher umas 3 perguntas e manda nas redes sociais da Neurotech, vou falar um pouco mais sobre isso no final. Mas não deixem de mandar não, pessoal, muito, muito bacana aí a participação. Tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia, que ela pergunta se na Neurotech o colaborador ele pode trabalhar com qualquer linguagem de programação, né? Pois ela tem visto anúncios de vagas que boa parte das empresas ditam o conhecimento da linguagem. Quem quer comentar? Existe liberdade de escolha de linguagem? A Neurotech define linguagens mais importantes? Como é que vocês se sentem hoje no dia a dia? Renata, quer comentar um pouquinho?
Eu acho que tudo é uma questão da adaptação, sabe? Eu entrei na Neurotech, eu só tinha uma básica noção de R, e com o tempo eu fui vendo que eu tinha uma certa necessidade de usar Python, sabe? No meu dia a dia, porque ia ser mais rápido. Não foi uma questão de, ah, não, eu quero usar Python. Não foi uma questão de necessidade mesmo. Que eu vi que eu precisava, que ia ser mais rápido, que ia deixar meu processo mais automatizado, que graças aos engenheiros de dados que a gente tem, tudo fica muito bonito para nós cientistas de dados. Então, eu acho que a Neurotech deixa você usar a linguagem que você quiser, mas fica aquela, né? Se você conseguir fazer tudo com a linguagem que você sabe, beleza. Legal. É porque, de alguma forma, como a nossa plataforma está escrita em Python, como a Renata comentou, quem é proficiente em Python, ele vai ter uma produtividade, né? Ele vai ter uma proficiência maior. Mas até como foi feita a pergunta aqui, o importante é a gente ter o foco no cliente, entender a dor do cliente e resolver o problema do cliente. Então, se a gente tiver que resolver a dor do cliente com Prolog, Delphi, Assembler, cara, vamos fazer. Foi longe, foi longe. É claro que quem for programar em Assembler vai demorar aquelas semanas, como eu comentei lá no início, vai demorar um pouco mais. Então, por a gente acreditar que Python, né, entrega valor de uma forma mais rápida para o cliente, a gente realmente incentiva e dá preferência para quem tem proficiência em Python. Mas como até Renata e Márcio comentaram, eles mesmos fazem programação e desenvolvem códigos em R para resolver o problema do cliente. Muito bem. A gente está entrando já na reta final aqui dos últimos 10 minutos, mas a gente tem algumas perguntas ainda. Vou tentar aproveitar o tempo para a gente tentar responder o máximo possível de perguntas. O Kleber Moreira, ele pergunta o seguinte, qual a perspectiva para esse mercado nos próximos anos? Será que tem muito modismo, né? Ou seja, está na moda e daqui a pouco isso vai deixar de existir? O que é que vocês acham aí? Fala aí, Joyce. Eu acho que está na moda porque está tendo demanda. Não é moda, não. É porque tem demanda mesmo. Então, todas as empresas hoje, elas querem ser data-driven, né? E, para isso, eles precisam de profissionais que saibam utilizar esses dados, que saibam trabalhar com eles, saibam tirar informações desses dados e transformar isso em valor mesmo, né? E aí, por isso eu acho que está tendo essa demanda, justamente porque o mercado está passando por essa transformação. As empresas estão precisando desses profissionais e por isso que realmente está aparecendo tanto cientista de dados. Porque tem mercado, né? Eu acho que não é moda, não. Legal. Se a gente está falando que o volume de dados, né? O volume de dados que foi gerado em 2019 é maior do que todo o volume de dados que foi gerado em toda a história da humanidade, significa que alguma ferramenta ou alguma área vai precisar lidar com esse volume tão grande de dados. E olha que a gente só está no início do movimento de IoT, né? De internet das coisas. Então, quando a internet das coisas realmente decolar, que você vê cada vez mais adesão, significa que todos os equipamentos também vão gerar dados. Então, a tendência do mundo, com 5G, com todas essas tecnologias novas, é que os dados sejam cada vez mais abundantes, né? E aí, eu imagino que daqui a 10 anos não vai ser mais ciência de dados o nome da área, vai ser outro nome mais hype, mas que, sem dúvida nenhuma, é uma área que vai continuar em alta, eu não tenho dúvida, sem dúvida nenhuma. Legal. Tem uma pergunta aqui do Victor Gomes, quais as técnicas que mais se usam para modelagem atualmente, né? A Neurotech, a gente tem muita modelagem de classificação binária, né, que é você usar técnicas supervisionadas, né, algoritmos supervisionados, e aí você tem técnicas como redes neurais, árvore de decisão, regressão logística e tal. Como é que é o dia a dia de vocês, assim, quais são as técnicas que vocês têm mais familiaridade e quais são as técnicas que vocês têm maior resultado na prática? Opa, esqueci de dizer quem, né? Vai lá, Renata. Então, quando a gente está fazendo lá os experimentos para o cliente, pelo menos no meu caso, eu sempre tento usar o máximo de técnicas possíveis para ver qual vai ser a melhor. Porque se eu ficar lá, não, vou usar só Gradient Boost,
que é sempre a primeira opção que a gente está usando. Nem sempre vai ter um bom resultado, então a gente vai lá, tenta outro. Às vezes um cliente ele quer específico regressão logística, então a gente vai e faz para esse cliente regressão logística. Quando não dá certo, ele vai rede neurais, e por aí vai. Nunca a gente tá só em uma, ou essa é a melhor. Não, a gente tem que saber qual é a melhor para o cliente, para os dados que o cliente nos passou. Então, não tem nenhum favoritismo, nenhuma técnica, não. A gente sempre está usando o máximo possível. Hoje a gente usa muito, né, regressão e MLP, né, redes neurais, acho que são as principais. XGBoost também, né? XGBoost também. XGBoost também é legal. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Encontro muitas vagas de CLT para Data Science, mas poucas para estágio. Como vocês entendem isso? Seria mais fácil entrar em outras áreas e depois, internamente, nas empresas, buscar a migração? É a pergunta do Adné Andrade. Eu acho que todos vocês... Na verdade, assim, vamos escutar vocês. Márcio, qual é a tua visão aí sobre essa pergunta aí do Adné? Tá no mute, Márcio. Olha aí, cometi aquele erro clássico nas transmissões. Faz Bom, parte. acho que, assim, a forma de se inserir no mercado você vai descobrir o seu caminho. Vou falar um pouco de como foi o processo para mim. Eu estava lá nas ciências sociais, comecei a gostar de metodologia quantitativa, eu trouxe isso para as minhas pesquisas, e aí comecei a fazer alguns freelas. Daí vim para Recife, conheci a Neurotech, foi um caso de amor, e aí eu comecei na empresa como bolsista, e agora migrei para a CLT. Então esse foi o meu caminho, eu imagino que as minhas também tiveram delas, e assim, de forma geral, eu, assim, dando conselhos práticos, foca na construção de um portfólio, de algo que você consegue se apresentar bem para o mercado. E daí, eu imagino que varia muito de empresa para empresa, enfim, qual vai ser o seu processo lá dentro. Eu acho, Rodrigo, desculpa, que está muito ligado também à maturidade, né? Muitas empresas estão começando nessa área de dados agora. E aí, para você estruturar um processo, definir, né, muita coisa, você precisa de uma pessoa que já tem um conhecimento sólido naquela área, né? Então, acho que por isso pode acontecer de ter mais vagas voltadas para quem já tem uma experiência do que para estágio. Mas acho que isso, com o tempo, vai mudando mesmo. Legal. Acho que no próprio caso da Neurotech, a gente acabou de contratar 4 ou 5, não estou ao certo aqui, mas com certeza 4 estagiários a gente acabou de contratar, estão começando aí nas próximas semanas. Então, depende também muito do momento, né? Mas tem vaga, e quem sabe aí, no futuro, a gente não cria um programa um pouco mais amplo aí de estágio, trainee na Neurotech. Também está no nosso roadmap. Tem uma pergunta aqui que ela se repetiu, eu perdi as perguntas originais, mas a última pergunta sobre o mesmo tema foi do José Neto, tá? Que foi o seguinte, veja uma confusão sobre definições entre analista de dados, cientista de dados e business intelligence. Como seria essa diferença no dia a dia? Poderia dar um exemplo prático? Eu vou fazer uma explicação rápida aqui, vou passar para o pessoal ver se eles concordam, tá? Quando você tem... A gente está falando aqui de uma área que é uma área que tem análise de dados, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é a área de ciência de dados sem dados não é a área de ciência de dados. Então, a gente está falando de outra área, engenharia de software e tal. Então, como a gente tem dados, a primeira coisa que se faz não é aplicar modelos de machine learning. Modelos de machine learning é a última atividade na parte de análise de dados. A primeira coisa que você precisa fazer é pegar esses dados, entender esses dados, fazer, de repente, um cruzamento de informação, fazer uma tabela dinâmica, entender um gráfico, entender algum tipo de padrão, ou seja, o ser humano analisando os dados e tentando encontrar algum tipo de comportamento em cima desses dados, tá?
Essa área, historicamente, se chamava de Business Intelligence, ou seja, Business Intelligence é a área em que o ser humano ele vai criar hipóteses e começar a relacionar os dados. Tá? O papel, o profissional que faz desse tipo de trabalho na Neurotech, a gente chama de analista de dados. Então, o analista de dados ele tem essa capacidade de entender o negócio e traduzir esse entendimento do negócio nessa relação entre os dados. O analista de dados faz machine learning também? Faz machine learning também. Mas a atividade, digamos assim, principal do analista de dados é fazer essas hipóteses e a correlação entre esses dados. Já a parte de ciência de dados ou de machine learning, a gente pode dar o nome que a gente achar melhor, já é a área em que o especialista, ou seja, o ser humano, vai colocar um algoritmo para encontrar essas correlações. Então, é o algoritmo que vai tentar criar essas correlações, seja uma rede neural, seja um gradiente boost, seja qualquer que seja a técnica. Vocês concordam com essa definição? Joyce, Renata, Márcio, alguma coisa a complementar? Essa pergunta foi feita várias vezes, assim, qual é a diferença entre esses papéis? Eu concordo, Rodrigo, e, assim, eu acho que isso também é fruto da questão da maturidade da empresa. Às vezes, você tem uma empresa menor, você precisa que o cientista de dados realize mais funções. Então, de repente, pegar o projeto da extração até a entrega final do relatório de inteligência. Mas, à medida que você tem uma empresa de maior porte, essas áreas conseguem se diferenciar mais e, assim, eu concordo com a diferenciação que você fez. Boa. Tudo certo? Beleza. Então, gente, a gente tem aqui, estamos realmente na reta final, com o tempo super estourado. Eu queria realmente agradecer aí. A gente não conseguiu responder nem metade das perguntas. Então, mais uma vez, assim, agradecer o tempo de todo mundo. A gente está super à disposição. Eu convido todos vocês a visitarem o site da Neurotech. A gente está nas principais mídias sociais, né? Tanto no Medium, tem um blog lá chamado Neurolake, né? Blog Neurolake. A gente tem vários artigos aí, tanto no site da Neurotech como dos profissionais da Neurotech. Convido também vocês a seguirem a gente no LinkedIn, né? Curtirem a página do LinkedIn, a gente tem muito conteúdo aí. Então, mais uma vez, agradecer a todos. Se vocês puderem, Joyce, Márcio e Renata, em 10 segundinhos, 30 segundinhos, fazer uma mensagem final aí para o público, seria bacana. Show, vou iniciar aqui. Não, eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom falar sobre ciência de dados, sobre dados no geral. É uma coisa que me anima muito e eu sei que ficaram muitas perguntas aí sem responder. E se a galera tiver curiosidade, pode chamar aí no LinkedIn. Quando tem tempo disponível, a gente entra em contato também, tira dúvidas, se possível, se a gente souber, claro. E é isso, valeu pela oportunidade. Pegando o gancho da Joyce, a gente vai pegar as 3 perguntas aqui e a gente vai responder no Instagram da Neurolake, tá? Então, se você entrar no Instagram, colocar Neurolake, vão ter 3 perguntas que vão ser respondidas lá. Então, acompanhe a gente lá no Instagram, e como eu comentei, acompanhe a gente aqui também no LinkedIn. Renata, tua mensagem final. Então, galera, queria agradecer a presença de todo mundo, as perguntas que vocês fizeram. E se ficou uma pergunta aí muito pertinente, que vocês queriam muito que fosse respondida e que a gente não conseguiu, falem com a gente no LinkedIn, que a gente responde vocês, todo carinho. E como o Joyce falou, é sempre muito bom falar sobre ciência de dados. É um assunto muito empolgante, uma área que eu sou bem apaixonada. Indico a todo mundo entrar. Boa. Obrigado, Renata. Vai lá, Marcinho. Massa. Pessoal, muito obrigado por terem aparecido. Foi muito massa. Assim, eu espero que a live tenha ajudado vocês. E, assim, como mensagem final, eu quero dizer o seguinte. Durante muito tempo eu tive muito receio, muito medo de me candidatar para as vagas, de entrar na área, porque era de outra área e pensava assim, poxa, eu não trilhei o mesmo caminho da maioria das pessoas. Então, o que eu quero dizer é que dê a cara, não tenha medo, começa a fazer algo, faz alguma coisa e, assim, eu garanto que você vai encontrar o seu espaço, mano.
Muito bom, gente. Parabéns aí, muito orgulho de vocês também. Prazer trabalhar com vocês na prática. Eu vou pedir para o Tiago colocar na página aí, na tela. A gente criou, pessoal, um banco de talentos, né, um radar de talentos, a gente chamou. É só vocês apontarem aí o celular para esse QR Code. Vocês também podem procurar esse banco de talentos no LinkedIn da Neurotech. A ideia é que mesmo que a gente não tenha vagas em aberto no momento, e a gente tem vagas em aberto, tá? Queria reforçar para vocês, tanto na área de ciência de dados, como na área de engenharia de software, analista de negócio. Então, assim, deem uma olhada no site. Caso a vaga que esteja lá não seja uma vaga que você entende que faz sentido para você, se cadastre nesse radar de talentos, porque a ideia é que a gente vá, os próximos anos, a gente vai crescer bastante, a gente vai precisar de muita gente competente, e seria muito bom contar com todos vocês. Dito isso, estamos com 1 hora e 1 minuto aí de live. Agradecer a todo mundo. Obrigado aí os comentários. Obrigado, Joyce. Obrigado, Márcio. Obrigado, Renata. Valeu. Boa tarde. Até mais. Obrigada. Tchau.